Olá, colegas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Quem não gosta de flores? Estamos na altura delas, certo? Já estamos na primavera, pelo menos aqui em Portugal. E o que é que a primavera pede? Designs de primavera. Primavera 2021 já chegou e vêm os designs mais simples até os mais complexos. Hoje vamos trazer-vos um design que é bastante simples, feito em verniz gel e alguns ornamentos com gel paint. Muito fácil para qualquer tipo de trabalho, seja verniz gel, gel acrílico ou poligel. Então fiquem já de seguida, designs para primavera 2021. Primeiro de muitos vídeos. Não percam! Vamos então começar. Eu tenho aqui já um tamanho de unha assim mais pequeno. Não vamos fazer num tipo muito grande porque o nosso trabalho de salão normalmente não são unhas muito grandes. Aqui temos um exemplar de como vai ficar. Claro que vai ficar diferente do que vocês estão a ver agora. Fica sempre diferente cada vez que fazemos. E aqui eu optei por ir buscar um tipo de tom nude e vou aplicar uma tonalidade lilás clarinho, mas aqui as cores são opcionais, ok? Aqui estas cores de fundo, eu vou utilizar duas cores. As cores são opcionais, vou utilizar aqui este lilás clarinho. A cor deve ficar uniforme e lisa. Isto porquê? Porque depois vamos começar a desenhar a flor diretamente em cima da goma da cor. Vai-nos ajudar a fazer a pintura não retirando a goma, ok? Então não deixem a cor com desníveis. Coloquei aqui o lilás e agora vou buscar assim um verdinho água, um turquesa bem clarinho, colocar algumas gotinhas juntamente neste lilás e depois aleatoriamente fazer alguns movimentos com o pincel, para ficar assim uma tonalidade meio com umas nuances de outra cor. Após fazer então a mistura destas cores, vou utilizar aqui este pincel de ombre, ou então o que vos der mais jeito, apenas para esbater levemente a terminação aqui da cor que tivemos a aplicar. Para não ficar aquele traço de cor, sabem? Depois nota-se muita diferença para a tonalidade que está em baixo. Então vamos esbater levemente onde termina a cor, com o pincel bem deitado e fazendo movimentos em linha, andando de um lado para o outro e pequenos toquezinhos na cor. O que vai fazer é que ela vai ficar esbatida e vai parecer que vocês têm um ombre feito do lilás para a tonalidade que têm em baixo. E de seguida, depois vamos levar a catalisar. Podem levar os 30 segundos ou 60 segundos em LED ou 60 segundos em UV. Mais uma cor em verniz gel, vamos fazer a nossa flor com o tom base branco. Vou utilizar um branco em verniz gel, ok? Aqui vou utilizar o pincel, não tem que ser um pincel específico, aconselho que seja um de pelo curto, mas não precisa de ser muito fino, porque se ele for um pouquinho mais grosso, se ele for mais largo na base e na ponta um pouco mais fino, vocês aplicam muito facilmente a cor do verniz gel e conseguem abranger uma área maior. Ok? Vou levar aqui na ponta um pouquinho do verniz gel branco. E eu gosto sempre de começar pela pétala maior, porque se nós começarmos logo pelo elemento maior que nós vamos fazer, conseguimos delinear bem melhor o espaço que vamos gastar nas outras pétalas. Porque se nós começarmos logo pela mais pequena e se temos o intuito de fazer uma maior, que é o que devemos fazer sempre para haver diferença nos tamanhos das pétalas, vamos colocando pétalas pequenas ao pé de pétalas pequenas e depois chegamos à parte em que queríamos colocar a pétala maior e já não vamos ter espaço. Então, o meu conselho, meninas, comecem sempre pela pétala maior. E aqui com o pincel mais deitado eu vou esbatendo o meu branco. Vou fazer este processo em duas camadas, ok? Vou fazer aqui uma flor de 5 pétalas para ficar assim mais desigual.
Não façam pétalas todas com o mesmo tamanho, nem com o mesmo contorno todo redondo, por exemplo. Façam as pétalas, cada uma com movimento, ou seja, com alguma ondulação, algumas com a pontinha mais para fora, outra mais para dentro, para que o design não fique muito estático. E assim conseguem obter mais movimento no design. Por exemplo, esta já é mais pequenina que a outra. E porquê é que eu faço a maior logo na ponta da unha? Porque é a pétala que está mais perto de nós. Logo, o que está mais perto para nós vamos ver de forma maior. E o que vai ficar mais para cima? Vai ser criado o tal ponto de fuga, ou seja, o que está mais longe fica mais pequenino. Então vamos pintar as 5 pétalas, catalisamos e depois voltamos a colocar uma segunda camada. Branco catalisado já foi ao forno 2 vezes, 2 camadas. Vamos aplicar um finalizante mate. E esta parte é muito importante porque, meninas, porque como nós vamos aplicar sombreado na zona interior da pétala, para dar ali aquele efeito mais de profundidade e ficar uma flor um pouco mais realista, embora seja um trabalho simples, podemos fazer esse efeito. Ao colocarmos o finalizante mate e deixando-o catalisar no seu tempo total, ele vai ficar com uma camada fina na mesma, uma superfície suave, mas porosa ao mesmo tempo, e vai-nos facilitar bastante o nosso processo de esbater a cor que vai criar o sombreado na zona interior da pétala. Então levamos o mate no LED 60 segundos e 120 segundos em UV. Agora vou buscar também em verniz gel, claro, uma tonalidade mais escura, mas que fique a condizer com as tonalidades que já estamos a utilizar. Então eu vou aqui misturar 2 tons de verniz gel, um roxo e um lavanda, para eu obter uma tonalidade que eu acho que é que fique melhor. E não é preciso vocês fazerem muita mistura desta tinta para fazermos o processo das sombras, porque vamos utilizar quantidades muito poucas. O pincel vai levar muito pouca quantidade de tinta. Aliás, se vocês fizerem como eu estou aqui a fazer, a mistura de 2 cores ou mais, limpem sempre muito bem o pincel no guardanapo, podem molhá-lo no cleaner para retirar o excesso da cor. E depois, quando nós vamos buscar a cor, é só na pontinha, ou seja, o pincel vem quase seco, com muito pouca cor. Porque depois, quando nós formos esbater, nós queremos que dê um efeito esfumaçado e não queremos pigmentar demais. Queremos que esta cor, que vai ser a sombra, se funda com a tonalidade branca da pétala. Estão a ver? E em pequenas batidazinhas com o pincel vamos largando o pigmento. Portanto, nós não queremos chegar ali e pintar como pintamos, por exemplo, o branco das pétalas. Vamos levar muito pouca tonalidade no pincel e bater levemente para começar a obter aqui o pigmento que nós queremos. Fica mais escuro na zona central. Conforme vamos batendo, podem retirar o excesso num guardanapo limpo, o excesso da tinta no pincel, e tentem esticar até mais ou menos meio da pétala. Veem como fica muito giro este sombreado, fica espetacular. E vamos fazer um pouco em todas as pétalas. Faz aqui um degradê muito giro, e não é por ser um design de verniz gel que não pode ter estes detalhes.
e com a prática vocês fazem isto muito rápido. Podem fazer até flores com 3 pétalas, podem fazer outro tipo de flores, malmequeres, tudo. Aqui a questão é, muito importante, sempre que querem fazer sombreado, coloquem, após fazerem o desenho das pétalas, coloquem sempre uma camada do mate que vai vos ajudar assim a 200 mil mais do que se vocês não colocassem o mate, porque ele vai uniformizar as camadas que nós tivemos a dar anteriormente das pétalas e vai-vos ajudar com uma camada suave, aveludada, mas porosa ao mesmo tempo e vai-vos deixar o esbatido perfeito. E aqui lá está, volto a frisar, muito pouca quantidade da cor mais escura, no fundo uma técnica quase de pincel a seco, levamos a cor quase seca, estão a ver? Fica um efeito muito giro. Depois vocês podem, já catalisando aquele sombreado que tivemos a fazer ou sem catalisar, vamos escurecer um pouquinho mais a zona central, que é onde se unem todas as pétalas. A zona central vamos escurecê-la um pouquinho mais. Depois de escurecerem a zona central, vai ao forno novamente, basta uns 30 segundos em LED ou 60 segundos em UV e com o verniz gel de cor preta, ou então um castanho muito escuro, mas eu penso que o preto, como vamos aplicar pintinhas pretas e brancas, vai fazer o realce de contraste. Vamos colocar um pouquinho na nossa paleta e com o pincel bem direitinho, bem na vertical, vamos fazer umas bolinhas, umas maiores, outras mais pequenas, naquela zona mais escurecida da flor, para simular como seja ali uns pequenos pólenes, aqueles pigmentozinhos que as flores têm. Levamos ao forno as nossas pintinhas pretas para catalisarem e depois vamos finalizar todo o tipo, que é para ele ficar já bem selado. E aqui eu vou utilizar um finalizante com brilho, mas podiam utilizar um finalizante com alguns glitters, podiam colocar mate novamente, mas eu gosto sempre, para o efeito que nós vamos fazer de seguida com o gel paint branco, gosto de fazer a finalização com um finalizante que não tenha glitters e prefiro realmente o efeito com o finalizante brilhante. E este, para que o gel paint não tenha tendência a recolher, alguns recolhem, no que eu vou utilizar não acontece isso, mas para não acontecer levem meio tempo só ao forno finalizante, 30 segundos em LED, 60 segundos em UV. Aqui de novo o nosso gel paint branco, o pincel de traços finos para gel, que tem que ser todo ele fino. E vamos fazer aqui os contornos das pétalas, não façam os contornos muito direitinhos, aproveitem, se não conseguiram dar, quando fizemos as pétalas de branco, se aí não conseguiram dar muito movimento nas linhas exteriores das flores, podem fazê-lo agora. E aqui vai ficar um contorno e vai realçar de forma espetacular as nossas pétalas. Em algumas zonas podemos deixar a tinta um pouquinho mais grossa, para criar aquela ilusão em como o gel paint, em como a pétala, peço desculpa, tem ali uma dobrinha ou tem mais pigmento naquela zona, e fica sempre um pouco mais grosso na zona exterior, e quando começam a ir para dentro da pétala, o fio do gel paint começa-se a desvanecer, fica fino até que desaparece, ok?
Eu gosto sempre de criar depois aqui umas linhas, uns arabescos para complementar o nosso design. E agora por cima, aliando aqui o branco juntamente com o preto que já tínhamos dado, vamos pôr algumas pintinhas na mesma zona onde nós colocámos as pintinhas pretas, vamos colocar umas pintinhas brancas para dar ainda um pouco mais ênfase aqui à nossa flor. E vai também ao forno. Vou utilizar aqui para fazer mais um detalhe o Gum Gel, também conhecido como Spider Gel, mas na marca Reforma tem o nome de Gum Gel. Para fazer aqui alguns tracinhos para um lado, para o outro, assim meio enviosados, só para complementar o design. Fazer como se tivesse ali uma espécie de uma malha, que vocês conseguem ver mais perto. E dando de um lado para o outro, traços muito, muito fininhos, porque são designs de flores muito delicados. Depois cataliso o Gum Gel, o tempo total, 60 segundos em LED, 120 segundos em UV. E depois com o Gel Paint, vou aplicar aqui, só em algumas partes destes fiozinhos, umas bolinhas brancas, umas maiores, outras mais pequenas, mesmo em cima do próprio fiozinho. Após fazermos as pintinhas, catalisamos novamente o tempo total, 60 segundos em LED e 120 em UV. Meninas, se vocês gostaram deste vídeo, então deem um like, deixem comentários. Agradeço-vos desde já do fundo do coração terem estado aí desse lado e espero que tenham gostado. Muito obrigada e até um próximo vídeo.